A paz do Senhor, meus irmãos. Espero que você esteja bem, gozando de paz e saúde, tanto você como toda a sua família. Quero, esta noite, transmitir uma palavra de Deus ao seu coração. Espero que essa palavra caia como semente sobre a sua vida, trazendo força, vigor, fé e esperança em nome de Jesus. Amém? Eu quero falar sobre maneiras de criar mudanças em nossas vidas. Eu creio que é um momento em que nós vivemos em que vamos ser transformados. Nós vamos mudar por um completo a nossa vida, tanto física como espiritual. Então, eu quero ministrar algo sobre a sua vida para que nós possamos saber viver esse tempo e sermos transformados em nome de Jesus. Amém? As nossas decisões, as nossas vontades, o nosso foco, o nosso discipulado, a nossa busca ao Senhor podem criar rápidas mudanças em nossa vida. Para isso nós temos que querer e trazer isso para dentro das nossas vidas, para que possamos alcançar coisas maiores e melhores. Eu vejo que Deus tem nos dado uma linda oportunidade de sairmos deste momento mais fortes, mais vigorosos, mais alicerçados no Senhor, confiando plenamente no seu poder e na sua misericórdia para com nossas vidas. A primeira coisa em que eu vejo que nós precisamos para criar uma mudança em nossas vidas é que nós precisamos modificar aquilo que nós temos ampliado. Quando você vai ver a mídia, você vai ver que as pessoas elas têm ampliado muito as notícias e tragam um medo constante sobre a população. Mas deixando esta crise que nós estamos vivendo um pouco de lado, nós precisamos modificar para que sejamos transformados ou mudados rapidamente. Nós precisamos modificar o que nós decidimos ampliar. Quando eu vejo a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, Paulo ele vai falar assim para o povo de Filipenses: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, que é, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Às vezes nós precisamos esquecer de algumas coisas que nós passamos e que está latente na nossa mente ou que fere o nosso coração. Precisamos olhar para frente, decidir, tomar uma posição de modificar o que às vezes nós estamos vindo ampliando. Eu tive uma briga com uma colega minha de infância e eu disse para ela assim: nunca mais você conversa comigo. E por anos e anos nós não conversamos. E eu tive a oportunidade de vê-la um dia no shopping e pedi perdão a ela porque eu ampliei uma coisinha mínima e deixei aquilo ferir ou estragar a nossa amizade por anos. E às vezes nós estamos ampliando muitas situações nas nossas vidas que nós podemos aniquilá-las para que nós possamos viver uma vida abundante diante do Senhor, uma vida vitoriosa. Às vezes nós ampliamos brigas, nós ampliamos decepções, nós ampliamos coisas que nos feriu e as tornamos, parece que impossíveis de ser solucionadas. Mas para que nós possamos ser transformados nesses dias, nós precisamos esquecer das coisas que para trás ficam e seguir, e prosseguir com uma vida digna e uma vida reta diante do Senhor. Então, modifique aquilo que você decidiu ampliar e tome uma posição de ir, como o apóstolo Paulo vai dizer: eu prossigo para o alvo, eu vou avançando
para as coisas que estão diante de mim e para receber o prêmio da vocação de Deus em Cristo Jesus. Para que você possa alcançar de Deus, você precisa tomar uma posição de modificar ou de minimizar aquilo que você decidiu ampliar. A segunda coisa que eu vejo aqui é que nós precisamos tomar uma decisão de qual é o favor mais importante. Nós precisamos pesar na balança. E quando eu vejo isso sobre pesar em balança, eu vejo a história de José, que está em Gênesis capítulo 39, versículo 9 e 10. Ele vai falar para a mulher que estava ali tentando, a mulher do seu senhor. Ele vai dizer: olha, o meu patrão não me vedou nada, senão a ti. Ou seja, eu tenho acesso a tudo, mas eu não posso fazer isso nem com o meu senhor, nem contra o meu Deus. O entendimento e o aprendizado daquele rapaz vai nos mostrar que ele decide qual é o favor mais importante. Importa agora agradar a Deus ou aos homens? Ele poderia agradar aquela mulher e ceder àquela tentação por ser a sua patroa, ou ele poderia desagradar aquela mulher e agradar a Deus. Então ele vê que o favor mais importante não vinha de homens, mas vinha de Deus. E para que ele pudesse alcançar as bondades e as misericórdias de Deus, ele teria que resistir às paixões humanas e agora se agarrar à vontade plena de Deus para a sua vida. Deus tem um propósito na minha e sua vida e nós precisamos decidir qual é o favor mais importante. E eu já quero trazer ao seu coração, meu amigo, não há favor mais importante do que agradar a Deus em primeiro lugar. Deus vai dizer: busca o meu reino e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus possa te abençoar neste dia. A terceira coisa que eu vejo é para que nós temos que modificar os sons do nosso ambiente. Olha o que diz em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 13. Eu amo esse versículo porque vai dizer assim: quando uniformemente eles começaram a tocar as trombetas e cantar para ouvir em uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, quando eles levantavam a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos para bendizerem ao Senhor, porque era bom e porque a sua benignidade durava para sempre, então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Modificando os sons do ambiente. Às vezes o ambiente que nós estamos vivendo é gritaria, é murmuração, são fofocas, são palavras malditas, são palavras contrárias. E nós estamos absorvendo todos esses sons, e o som que entra dentro de nós, ele perturba a nossa mente, ele abala o nosso coração, ele nos faz temer, ele nos faz ficar medrosos em algumas situações. E Deus, ele vai nos falando assim: nós precisamos, para criar mudanças rápidas em nossas vidas, modificar o som do nosso ambiente. E aquele povo, agora eles começam a modificar o som do ambiente deles, e eles transformam aquele lugar em um ambiente de adoração, em um ambiente de louvor, em um ambiente de glória. E a palavra agora vai nos dizer que quando eles começam a louvar, a bendizer, a mudar o som daquele ambiente, levanta sua voz com instrumentos e começam a bendizer o nome do Senhor, a casa se enche da nuvem, ou seja, a saber, a casa do Senhor, de tal forma que eles não podiam nem se manter em pé, tamanha a glória do Senhor naquele lugar. Então, quero te dizer, meu amado, se você decidiu ou decida mudar o ambiente da sua casa, o ambiente que você está vivendo esse dia, se tem sido um ambiente contrário, nesta noite você possa estar trazendo sobre a sua vida, dizendo: eu quero
mudar o som da minha casa, eu quero mudar o som do meu ambiente, e começa, em vez de palavras contrárias, seja palavras de bênção. A Bíblia vai nos dizer que nós podemos tanto abençoar como amaldiçoar, e ele vai dizer, decida abençoar, decida falar palavras de bênção, decida, tira a gritaria, tira a murmuração e coloque a fé, coloque a esperança, coloque o vigor na sua boca e comece a bendizer e a louvar o nome do Senhor, porque Ele é bom e porque a sua benignidade dura para sempre. Então a glória do Senhor vai descer sobre a sua casa e você verá que o seu ambiente vai ser transformado, mudado. A quarta coisa que eu vejo aqui é para que nós possamos parar de fazer coisas que atrapalham a nossa vida. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo de número 13, verso de número 11. Se você tem a sua Bíblia, acompanhe comigo 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 11, vai nos dizer assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Parar de fazer coisas que atrapalham a nossa vida. Aquele homem, o apóstolo Paulo vai dizer, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, mas agora eu sou homem. Então eu decidi, eu tomei uma posição, a minha vontade agora é diferente, o meu foco é outro, então eu acabei com as coisas de menino. Pare de fazer coisas que atrapalham a sua vida. Ser um menino poderia atrapalhar ele nas atitudes e nos problemas que ele estava enfrentando naquele dia. A atitude que menino toma é diferente da atitude que homem toma. Então nós precisamos parar de fazer coisas que têm atrapalhado a nossa vida. E se você tem sido menino, se em momentos de dificuldade e se em momentos difíceis você tem tomado atitude de menino, neste dia você possa criar uma mudança rápida na sua vida e viver e tomar uma atitude de transformação e dizer, eu vou parar de fazer coisas que atrapalham a sua vida. O que está tirando a sua fé? O que está tirando a sua santidade? O que está tirando a sua vida com Deus? Tem coisas que têm atrapalhado a sua vida, o seu cotidiano com o Senhor? Tire, remova, para que você possa experimentar qual é a boa e a perfeita e agradável vontade de Deus para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. A quinta e última coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite é: se cerque de pessoas que são espirituais. São maneiras que nós temos de criar uma mudança rápida em nossa vida. É nos afastando de pessoas que nos tiram do propósito e da visão de Deus para as nossas vidas. Se cerque de pessoas que são espirituais. Em Gênesis, capítulo 41, e é o último texto que eu vou ler, Gênesis, capítulo de número 41, versículo 39, vai nos dizer assim: depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Olha a atitude de Faraó para com um homem de Deus. Ele vai dizer que ninguém há tão inteligente e sábio como José. Aquele homem começa a se cercar de um homem espiritual. E nós precisamos nos cercar de pessoas espirituais. Pessoas que estão continuamente buscando ao Senhor, pessoas que nós podemos contar em oração, em clamor, em intercessões. A palavra do Senhor vai dizer, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E a promessa para que quando nós nos cercamos de pessoas espirituais e não nos detemos em caminho dos pecadores, vai dizer assim, você será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria e tudo quanto fizer, prosperará. Olha a vida de Faraó. Ele tinha tido um sonho que a sua terra seria assolada, que a sua terra passaria fome, mas agora se cerca de um homem espiritual, de um homem que tem o favor de Deus. E agora Deus, ele
faz prosperar. Ele vai dizer assim: será bem-aventurado um homem junto ao ribeiro de águas, e tudo quanto fizer prosperará. Aquele homem agora prospera pela mão de um homem espiritual. Então, se cerque de pessoas que são espirituais e você verá o crescimento e o favor de Deus na sua vida em todo o tempo. São maneiras de criar uma mudança rápida. Enquanto você está em casa, busque o favor de Deus, busque Deus em primeiro lugar. São decisões que nós precisamos tomar, são as vontades que precisam ser feitas na nossa vida. Nós precisamos mudar o nosso foco e ter um discipulado constante. E isso vai nos criar mudanças rápidas na nossa vida. Então, modifique aquilo que você decidiu ampliar. Decida qual é o favor mais importante. Decida mudar os sons, ou seja, modifique os sons do seu ambiente. Aniquile tudo aquilo que está fazendo você sair da vontade de Deus. Pare de fazer coisas que têm atrapalhado a sua vida e se cerque de pessoas espirituais. Este é o meu conselho para você nesta noite e desejo que você seja abençoado. Ouça essa palavra com muita atenção e cumpra aquilo que a palavra do Senhor está nos falando e nos direcionando. Que Deus possa te abençoar, te dar uma noite tranquila, você possa compartilhar essa mensagem, ouvir com atenção e que Deus possa fazer diferença sempre em sua vida, em sua casa, em sua família, em nome de Jesus. Desejo que Deus possa te abençoar muito, que você possa estar trazendo sobre si e sobre a sua casa uma paz maravilhosa, que excede todo entendimento, que é Deus em nós, a esperança da glória. Amém? Estou com saudade de toda a igreja, que Deus o abençoe. Rapidamente nós iremos nos abraçar em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe. Amém.